Sejam bem-vindos aí para o primeiro podcast Mentes Vencedoras, onde temos aqui um convidado especial, Deola, do Palmeiras, e junto aqui na bancada o Júnior, que vai fazer muitas perguntas, principalmente esse olhar do lado de fora. Eu, como psicólogo do esporte, clubes por onde passei, a gente vai falar muito sobre a mente vencedora de um atleta, de um técnico ou até mesmo de um dirigente. E aí sejam todos bem-vindos a participar desse programa que vai ser um grande sucesso. E aqui estamos com o Júnior. Júnior, se apresente para o pessoal. Fala, galera, queria agradecer aí o grande convite do Miura, né? E fazer parte desse podcast aí com essa fera aí que é o Deola, é uma honra, né? E agradecer a todos aí pelo que seja uma boa resenha aí. E tá aqui o Deola, Elton Deola, um grande goleiro aí que a gente assistiu, participou, confrontou, 16 anos de clube, vai falar um pouco do Palmeiras, vai falar o que é ser um goleiro, mas seja bem-vindo, Deola. Valeu, Miurinha, valeu, Júnior. É um privilégio, né, de estar estreando o programa, né, é uma responsabilidade muito grande. Mas a gente já vem de longas datas, né, tendo vários projetos, várias palestras juntos, né, então eu acho que eu espero poder abrilhantar ou ajudar um pouco mais, né, a quem está assistindo a poder entender um pouquinho mais como que funciona, né, esses bastidores de futebol. As pessoas veem muito o que acontece no jogo, o que acontece e discute futebol, mas elas não sabem o que acontece por trás dos bastidores, né, o que você precisa fazer para estar bem concentrado ou bem focado na hora de um jogo, né, e a gente, né, vamos tentar falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Deola, como primeiro podcast, muitos amigos nossos vão ficar aí com ciúmes já, mandar porque o Deola é o primeiro, se eu sou amigo antes dele e tal, mas é por ser o número 1 também, né? O número 1 é um goleiro, eu acho que uma equipe inicia por um grande goleiro, né? É ele que transmite segurança e é daí pra frente que a gente sabe até onde a gente vai chegar. E eu gostaria muito, Deola, que você pudesse contar assim, como aconteceu ser goleiro, né? Porque as histórias são muito variadas de todos os goleiros que a gente conversa. Além de tudo, quando você falou, muitos projetos juntos, né? Deola é um cara que, além de a gente ter trabalhado junto, é um cara que sempre vem participar de projetos sociais, onde a gente sempre desenvolveu, né? O Miura tem o Miura Esporte de projetos sociais que atende muitas crianças, onde o Júnior vem disso também, ele está numa parceria de ajudar crianças, jovens, para ter uma transformação social mesmo, né? Para que ele possa ter uma educação complementar além da escola ou além familiar. E que muitas vezes surge um Elton Deola, surge um Deola do Palmeiras, né? E como surgiu a tua história como camisa 1? Vai me dizer que você era o camisa 9, porque o Deola, para quem não sabe, quando perguntaram ele é goleiro, eu falei, não, ele é centroavante, ele faz muito gol no rachão, ele é o cara mais forte dos rachões aí do Palmeiras. Não, isso é fake news. Não, na verdade, assim, eu com 8 anos de idade, se é que a gente pode falar... Né, hoje em dia, 8 anos já tem muita criança, né? Mas naquela época, 8 anos a gente brincava muito, né? Ia nos parques e tudo mais. E eu sempre gostei de futebol, sempre gostei. E eu era fixo no futsal. Mas 8 anos de idade é muito cedo, né? Pra quem não sabe, fixo do futsal era o zagueiro. Então você zagueiro. Ele começou na linha, olha isso. Mas aí... e eu era fominha. Gostava de jogar futebol. Não importa onde tinha futebol, eu estava dentro. E minha cidade é muito pequenininha, né? Então é muito futsal na minha cidade. E aí ia começar os treinos da escolinha, começar na minha cidade. E aí teve um festival no domingo, né? E eu fui para esse festival como fixo. Né, joguei o primeiro jogo, né, meu time perdeu e eu era muito fominha. No jogo seguinte, faltava um goleiro. Falei, eu vou no gol, né, eu quero jogar. Eu tomei gol de tudo quanto é jeito. O cara cobrava escanteio e fazia gol. Não tinha, impressionante. E aí, é destino.
o treino ia começar na terça-feira, se eu não me engano, eu apareci com calça, com luva, com todos os aparatos de goleiro. E depois disso, nunca mais eu fui pra linha. E a genética, Deolá? Você já era esguio? Você já era mais alto? Eu já era mais alto. Eu sempre fui mais alto na minha cidade, né? E então, o futsal você não precisa ser tão grande, né? Você precisa ter uma boa agilidade, né? E essa agilidade foi o que me condicionou a ser ser um goleiro bom no campo também, né? Então, assim, essa característica que eu trouxe do futsal foi o que me potencializou aí no futebol. Tá vendo, Júnior? Então, o Júnior perguntou, será que o Deola seria um goleiro moderno hoje, consegue jogar com os pés? Tá aí a resposta então, aí, Júnior. Vem de futsal. Futsal, né? Na época o futsal ainda também não era assim, quando eu comecei no futsal, o goleiro não podia nem encostar fora da área, né? Ele não podia encostar. E depois foi mudando, você podia encostar, e você só podia dar um toque só. Então, enfim, foi mudando. Você jogou foi mudando com bola pesada, então? Que só podia fazer gol fora da área? Só gol fora da área, e o goleiro se encostasse fora da área, era cartão amarelo ainda por cima, né? Essa bola pesadona ainda. E tinha eu que joguei ter o pingo do lançamento antes do meio da quadra. Campo, faz tempo. Lá que você foi mesmo pro campo, lá que você decidiu na sua cidade mesmo? Então, quando eu comecei, eu queria ser jogador de futsal, porque a minha região, eu sou lá do quase oeste do Paraná, fica perto de Foz do Iguaçu, minha cidade, chama Céu Azul. Legal. E o futsal lá é muito forte. Né? Teve o time do Foz, que foi campeão nacional. Sim. Teve o time do São Miguel, que foi campeão. Né? Tem o próprio time do Tuiuti de Cascavel, que foi também campeão. Agora tem outro time agora de Cascavel, acabou de ser campeão também. É uma região muito forte do futsal. Uhum. E por a minha cidade ser pequena, minha cidade tem 10 mil habitantes, não tinha time de campo. Você não conseguia achar 22 para jogar. A gente conseguia 12, e olha lá ainda. Então, a gente tinha um time muito forte de futsal. Que a gente batia de frente com as equipes de Cascavel, com as equipes da região, a gente batia de frente. Então lá, direciona, o que define então ser goleiro? Né? Essa característica mesmo. Nossa, ser goleiro tem várias variantes aí, né? Porque você largou a linha. Mas, cara, assim, a responsabilidade, eu acho que nenhum jogador de linha tem essa responsabilidade do goleiro. O goleiro, ele tem que manter uma concentração ninguém consegue manter por 100% do tempo a concentração, né? Você sabe disso, você vai ter, sim, ao longo dos 90 minutos, você vai perder a concentração, o foco em algum momento. Ou seja, uma olhada e voltar ao normal. Só que o goleiro, ele é o que menos pode perder esse foco. Se ele perder o foco por 5% do tempo, pode ocasionar um gol. Né? Então, eu acho que essa responsabilidade de você você tem que ser um líder. O goleiro tem que ser um líder, tem que ter um comando forte, as pessoas têm que entender o seu comando, né? E eu acho que isso enxerga tudo, né, Del? Isso, você tem uma visão mais ampla Então eu acho que o ser goleiro é mais isso daí. Você tem que manter um foco e você tem que estar o tempo todo ligado, porque uma distração vai ocasionar um erro ou um gol e você vai ser muito cobrado por isso. As nossas cobranças são até quando a gente não toma gol, a gente é cobrado. Com certeza. Então, e na formação de base, como era essa cobrança para você tão novo numa competição, vamos pular aí, federativa, né? Que eu imagino você desde garotinho já jogando no gol e os pais gritando que nem malucos lá fora, e aí numa competição de Federação Paulista, como é que era a cobrança? E como é que se absorvia essa cobrança? Imagino, vocês goleiros acabam amadurecendo muito antes dos demais atletas de linha. Uma das coisas boas que o Palmeiras fazia na época, e hoje está sendo copiado por muita gente, o goleiro da base, ele treinava como profissional. Então eu com os meus 17 anos, quando eu cheguei no Palmeiras, eu comecei no Atlético Sorocaba, que era um time menor e tal, fiquei lá, né, para fazer essa transição, né, de futsal para campo, e depois eu acabei vindo para o Palmeiras, né? Então assim, eu saí de um clube que não tinha torcida para um clube que tinha
né, uma torcida gigantesca e jogo de categoria de base enchia, lotava estádio. E só que a gente treinava como profissional. Então, você com 17 anos, você já treinar com os de 30, né, quando eu comecei a treinar, eu já comecei a treinar junto com o Marcão, com o Sérgio, mas também tinha Arce, né, tinha Gamarra, né, tinham jogadores experientes. Assunção? Não, o Assunção veio depois, né? O Assunção veio em 2010, mas lá em 2000, né? 2000 tinha outros jogadores já experientes, né? Isso ajudou muito na hora. Tinha acabado de ser campeão. Tinha acabado de ser campeão Libertadores, né? Tinha acabado de ser campeão Libertadores e no ano que, quando eu cheguei, foi campeão da Copa dos Campeões. Em 2000, uma Libertadores muito boa também. Sim, foi vice-campeão. Mas como que você chegou até o Palmeiras? Assim, foi algum olheiro que te viu, algum empresário? Foi um campeonato em 99, eu jogava pelo Atlético Sorocaba, e foi 7 de setembro de 1999. Um jogo que eu não ia participar, eu estava meio tretado com o treinador. Quem era? Era do Atlético Sorocaba. Do Atlético Sorocaba. Ele já não tá mais, não. Eu tinha uma personalidade forte, né? Eu não concordava com algo que ele tinha, mas enfim, a gente acabou dando umas rusgas lá e eu era o único goleiro. Eu falei, não vou pro jogo e tal. Mas aí eu fiquei pensando, eu vou contra o Palmeiras, né? Eu tô prejudicando a mim mesmo e eu prejudicando também meus companheiros, né? Acabei indo. Foram mais ou menos foi mais de 30 atuações minhas, né, defesas difíceis, né, aproximadamente umas 20 defesas difíceis em scout mostrado para mim depois. O jogo foi 1-0 para nós. Ali eu carimbei ali começou uma conversa, isso foi em setembro. Em fevereiro de 2000 eu estava indo para o Palmeiras fazer teste por conta desse jogo, porque estava Felipão assistindo, Carlos Bracidelli assistindo, então assim, todo o pessoal do profissional estava assistindo esse jogo. E ali começou esse interesse. Então você foi visto pelos melhores. Né? Eu fui visto por eles, eles que... Você vê, Júnior, já havia scout, então. já tem o estatístico, então assim, não é uma questão... Não era tão forte quanto é hoje, mas né? Nós já fazíamos. Já existia. Você vê que a qualidade, né, do Palmeiras da base de antigamente já funcionava, né? Quem fazia o scout era o preparador físico. Né? Então, assim, não tinha tantas valências quanto tem hoje, sim, mas muitas coisas eles já eram feitas. E você diria que o Palmeiras, a escola Palmeiras, né, até a primeira escola, supostamente, né, com Valdir de Moraes, realmente desenvolvendo treinamento específico para goleiros, né, e você vê um perfil dos goleiros do Palmeiras dessa época que você vivenciou ali, tinha um perfil, alguma característica que o goleiro tinha que ter para ser um goleiro Palmeiras? Porque a gente vê que cada escola tem um jeito de trabalhar, né? E como era esse jeito de trabalhar do Palmeiras da sua época? Obviamente, a gente estava conversando aqui fora, né? Cada goleiro, cada jogador, cada pessoa tem uma característica diferente, né? Mas sim, para você entrar na escola do Palmeiras ou em qualquer outro clube, você tem que ter algumas características, né? E felizmente a característica do Palmeiras era agilidade, né? Você tinha que ser muito ágil, né? Você olha os jogos do Marcão, todos são defesas de explosão rápida, né? De movimento rápido. A bola tá dentro da pequena área, ele faz um movimento rápido e pratica a defesa, né? E as minhas defesas também foram mais ou menos essas, né? Lances com jogada dentro da área e uma bola que era gol certo, você acabava praticando a defesa, né? Então, eu acho que a característica de agilidade a que era primordial no Palmeiras. Além explorada do muito. Preparador de goleiros, lá havia profissionais, por exemplo, um psicólogo, alguém que treinasse esse tipo de reação de agilidade aí? Então, a questão do psicólogo, ela era um paradigma no clube de futebol, né?
era muito confundida com psiquiatra, né? Então, com terapeuta. Com terapeuta. Então, a maioria dos jogadores, quando falava em psicólogo, já pensava em loucura. Não então, era da área técnica. Então, a gente tinha muito... Quando a gente tinha algum processo de terapia, era em grupo, a maioria das vezes em grupo, e para algum resultado específico. Isso daí não dá resultado, né? Isso daí você acaba motivando. É mais um trabalho de coaching, na verdade, né? Um motivacional ali, pré-jogo. Não como treinamento mental. Né? Ainda não era visto como... Era visto como um custo e não como algo benéfico, né? Só que isso eu vejo que mudou muito. Né, de uns tempos para cá acabou mudando muito, e hoje entenderam, muitos clubes entenderam que isso é benéfico pro desempenho do jogador, né? Eu costumo falar que um desempenho de um atleta, ele é 60%, se a gente chutar aí, pode até ser 70% mental. E o restante, os 40% ou 30%, é a sua questão técnica, né? Técnica tática, né? Então, o psicológico é o que mais influencia no seu futebol. O que vai dizer se você vai fazer um bom jogo ou não é se você está preparado mentalmente, né? Porque às vezes você erra um passe e aí a torcida já vai te vaiar, né? E aí você vai ter que encostar na bola de novo com a torcida te vaiando. E aí você vai estar com a cabeça fria, né? Você vai estar concentrado para aquele momento, para aquela situação, e você tem que estar bem, porque senão você vai errar de novo. Aí as vaias vão potencializar e aí só substituição vai resolver. Né? Deoli, essa parte assim de antes do jogo, o que era mais difícil para você? Antes do jogo ou no dia do jogo? A ansiedade, às vezes uma insônia de dormir, o que era mais difícil para você? Essa parte. Depois de um tempo... meu primeiro clássico eu não dormi. Foi a noite em claro mesmo, de ansiedade. Né? Mas com o passar do tempo isso vai passando. Então, assim, você acaba levando esse jogo para uma coisa mais normal. É óbvio que antes do jogo a adrenalina, né, aquele coração batendo, ele estava presente em cada jogo. Né? Agora que você subia para o aquecimento, olhava a torcida, ou tanto a torcida ou a favor quanto a adversária, ali te dava aquela adrenalina, palpitava, e é isso que nos motiva a estar jogando, aquela sensação. Mas depois que o juiz apita, aí tudo passa e você consegue. Né? Sempre pressão. E no Palmeiras mais ainda, né? E no Palmeiras mais ainda, porque foi uma época difícil, né? Foi uma época em que ficou muitos anos sem título e com pouca verba. Né? Hoje, praticamente a verba que o Palmeiras tinha mensal, que hoje paga um ou dois jogadores. Hoje, o que a gente ganhar, a folha do time em um mês, hoje com 1, 2, 3 jogadores se paga isso. Né? Então é muito diferente. É muito diferente a folha salarial da época para agora, né? E tinham problemas, né? Porque saiu de uma era Parmalat, que eles investiam, para depois vir para a mão de novo dos conselheiros, né, do próprio presidente do clube, e aí tinha uma grande descapitalização ali do clube, né? Então foram tempos difíceis na nossa. E aí você tem os seus rivais conseguindo títulos e tudo mais, então a cobrança do nosso lado aumentava ainda mais. Ainda que naquela época não tinha essa questão dos youtubers e tudo mais, porque hoje está todo mundo, tem um monte de gente de torcedor que entra, né, no campo, ou vai conversar com o jogador, tá lá com o celularzinho fazendo. Eu acho que hoje ainda mais, assim, porque você não pode, qualquer coisinha que você faz ali, né, na rua ou qualquer outro lugar, tem gente filmando, né? Deola, você tem a característica que você falou, que era a agilidade. É isso que fez você realmente vestir a camisa, né, 1 do Palmeiras. E como é que era, então, essa parte sua, tanto mental como emocional? Você era um atleta que gostava o quê? De grandes desafios, gostava de clássicos? Como é que era o seu comportamento aí? De repente, um jogo que, vamos dizer,
né? Não é um jogo tão pegado. Como era esse nível de concentração para comparar as duas coisas? Na verdade, jogando no Palmeiras, não tem um jogo mais fácil, né? Porque mesmo que você vai jogar, que nem eu já peguei Copa do Brasil contra o Flamengo do Piauí, né? Que teoricamente era um time bem inferior, né? Mas assim, você não pode estar desligado, porque a cobrança vai ser igual. E é como eu te falei, se você toma um gol e que acreditam ou pensam que foi falha sua, né? Era defensável. Se colocam na sua conta, não tem como você pode passar o dia todo se justificando que a culpa vai ser sua e pronto. Então, você tinha que ter a mesma atenção, né? Na verdade, a gente tinha uma cobrança muito grande entre os goleiros, até o próprio Carlão, né, o Cassidelli, de quando a gente ia pro gol do rachão, quando a gente jogava no rachão, no gol, a gente não podia, era jogo pra gente, a gente não podia levar na brincadeira. Se a gente fizesse qualquer coisinha de brincadeira no rachão, a gente tomava uma bronca. Então, o próprio rachão, enquanto estava todo mundo, jogadores, descontraindo e tudo mais, porque teoricamente não era o goleiro titular que jogava o rachão, né? Então, o Marcão, que era o titular, ele jogava na linha e tudo mais, e os goleiros, o reserva, o terceiro goleiro, iam pro gol. Então, era o momento de você fazer o seu jogo ali, né? Porque o goleiro do Palmeiras demorava muito para jogar. E nem eu cheguei no Palmeiras com 17 anos. Eu fui jogar com 28, fazer minha estreia, né? Então, os meus jogos eram os rachões. Então, eu tinha que estar... E aí eu dava vida no rachão para poder não tomar bronca depois, né? Dola, e como era então essa parte mental sua? Você está falando aí, né? Uma referência a Marcão, né? Em São Paulo você tem um Rogério Ceni, né? Onde era o clube que eu sempre trabalhei, e a gente vê o que esses atletas, eles não davam brecha para a base subir e jogar. Como é que é você dizer assim, eu chego com 17, supostamente com 20 e pouco já estou na expectativa, e o tempo vai passando, e aí só joga com 28, como você fala. Como é esse tempo, como é a cabeça? Então, eu na verdade, eu precisava talvez uma confirmação, talvez, assim, para realmente falar, não, eu estou pronto para ser o goleiro do Palmeiras ou de qualquer outro clube. Então, eu acabei sendo emprestado. Sim. Eu fui para alguns outros clubes, né? Então, de 2006, eu passei pelo Guarani, 2007 passei pelo Juventus, pelo Barueri, Grêmio Barueri, que estava na segunda divisão do Brasileiro, né? Então, assim, eu acabei passando por diversas divisões. Eu joguei Paulista, todas as divisões do Paulista eu joguei, né? Com o Palmeiras B e também com outras equipes. Então, eu joguei desde da B2, que na época existia B2, B1, A3, A2, A1, joguei todas as divisões. Joguei Série D, joguei só Série C que eu não joguei. Então, joguei Série D, joguei Série B. Então, eu fui me qualificar fora do Palmeiras para quando eu tivesse a oportunidade eu não sentisse tanta pressão. Porque uma coisa é você estar lá jogando juniores do Palmeiras e outra coisa é você joga os juniores, daqui a pouco você vai fazer um jogo no profissional. É totalmente diferente e tem um abismo de diferença, né? Então, eu acabei optando por passar por todas as divisões possíveis, né? Para poder me sentir apto e falar, não, agora eu estou tranquilo e quando eu entrar eu tiver a oportunidade no gol do Palmeiras, eu não vou decepcionar. E tanto é que foram 107 jogos, né, como titular do Palmeiras, né? Então, isso, se não fosse, acho que essa base, essa estrutura que eu adquiri ali atrás, talvez eu não ficasse tanto tempo. Fala então, como é que é essa mente para um clássico, né? E o nosso grande clássico de Palmeiras em São Paulo é Corinthians, mesmo você ter vivenciado outros tipos de clássicos em outros estados, né? Como é essa preparação, e não só a preparação, porque muitas vezes a gente vê assim grandes trabalhos nos treinamentos dos atletas e chega no jogo, sente o jogo. Como é que é essa atuação em clássico Palmeiras e Corinthians?
esse negócio de sentir em jogo, né, muita gente acaba sentindo, a perna fica pesando e tudo mais. Mas vai muito também do que você vem desempenhando ao longo dos outros jogos, né? Eu acho que é muito ritmo de jogo. O ritmo de jogo conta muito, né? Então, se você está no ritmo de jogo bom, fazendo boas partidas, você vai sentir menos na hora que chegar num clássico. Agora, se você tiver altos e baixos, na hora que você chega num clássico, a chance de você sentir é muito maior. Né? E é uma atmosfera totalmente diferente. Né? Se você jogou no final de semana e o clássico é só no outro domingo, você vai passar uma semana toda digerindo esse clássico, porque a imprensa vai falar, vai estar todo mundo comentando, né? E as perguntas de baixo, né? Você vai passar ali pela zona mista, as perguntas vão ser só referente ao clássico, e normalmente vão ser falando bem do outro time, mal de vocês, né? Porque o jornalista acaba fazendo né? esse ponto desse jogo, né? Para tentar fisgar qualquer coisa. Então, até isso você tem que prestar atenção para não cair em armadilha, para não dar nenhuma uma margem para o outro time, alguma coisa, né? E isso aconteceu a gente quando eu estava no Fortaleza. É o Marinho, né? Que jogou no Santos, Flamengo. Sim, e tal. Ele falou ele acabou soltando, né, falando, o Ceará vai levantar outro título, porque esses caras acho que tinham 4 títulos, né, 4 anos consecutivos, se eu não me engano, que o Ceará ganhava. O Ceará vai ganhar outro, não sei o quê. E a gente, Ceará segunda divisão, com um poder aquisitivo muito maior, Fortaleza muito tempo na Série C, né, um poder aquisitivo menor e tal. E quando a gente pegou aquilo ali, pregou no vestiário e tudo mais, falando, o Ceará vai ganhar, isso, aquilo. No fim, quem foi campeão foi nós. Então, assim, é o que você falou, combustível. E a gente tinha que tomar cuidado, né, para não fazer isso, né, não dar arma para o outro time, que era usado muito. Esse jogo psicológico é muito forte. E os primeiros clássicos, sim, são muito difíceis, né? Como eu falei, eu não dormi no primeiro clássico, né? Ansiedade, nervosismo, você levantava para ir no banheiro o tempo todo e não tinha nada. Mas depois que o juiz apita, isso daí você esquece que né? Na verdade, todo jogo tem importância. Então, não é que você esquece quem está do outro lado. Você sabe que do outro lado tem um inimigo que você tem que bater. E não importa se a camisa dele é maior ou se é menor. Você não vai ver isso na hora que você entra em campo. Mas é um ingrediente diferente. Mas né? A atmosfera é diferente. A atmosfera é totalmente diferente. E o negócio é quando você olha para a arquibancada e você não vê um espaço. Né? O clássico não tem um espaço na arquibancada, está todo preenchido. Então, realmente, isso daí dá outro combustível. Eu que vejo de fora, vocês que trabalharam interno, então, assim, o que eu vejo hoje é a parte de estatístico, que se nessa época você tinha o estatístico, você tinha que ir atrás, saber com quem você ia jogar, os batedores, e hoje a gente vê que o estatístico é muito grande, né? Os caras apresentam para você tudo mastigadinho, né? E hoje você, nessa época, como que você tem mais fazia? Filmagem. Então, essa dificuldade aí, né? Não entrando em polêmica, já entrando, assim, na verdade, eu acho que a parte estatística hoje, né, eu como sou de uma outra época, eu acho que está demasiado a parte estatística. Eles estão dando importância para muitas coisas que talvez não deveria tanto. Sim. Mas, assim, quem sou eu para julgar alguma coisa, né? Se existe um estudo e no estudo... Mas, assim, hoje se olha muito... deu X% de passes acertados e tudo mais. É simples. Se você pega um volante que só toca para o lado, um passe de 2 metros, o cara vai acertar 100% dos passes. Né? Então tem que ter muito cuidado quando né, para saber filtrar o que é importante da análise e o que não é. Né? Eu vejo a torcida dando ênfase para muitas coisas de percentual de passe acertado, e isso para mim não é o que mais vai ser mais importante. Uhum. Né? E agora na questão de vídeos, né, a gente tinha que ir atrás mesmo, né?
Era uma época que até o próprio YouTube não tinha tanta informação, né? Então, a gente, né, quando você está num clube grande... Fita, né? Era fita, era tape, né? Tem treinador que até hoje fala de tape, né? Vou passar o tape. Eu fico imaginando aqui, né? O pessoal público que está assistindo aqui, mandar um abraço aqui pro Gabriel, que é assessora o Júnior, a Bruna, Matheus, são jovens aqui, né? Maurício, que já não é tanto. O que é tape? Pô, eles estão perguntando o que é tape aqui, ó. Pô, minha filha veio perguntar pra mim o que era disquete. É isso aí. É muito legal essa parte. Tape é o videocassete, né? E você tinha que colocar lá toda hora, rebobinar. Você trabalhou recentemente com a análise de desempenho, né? Sim. E os dados que então vinham assim para você, né? Quando você fala, muitas vezes é mais dado do que propriamente ali o que está acontecendo. O que você acha, então, do conhecimento que está sendo desenvolvendo, ainda está sendo ajustado, e que dados serviu para você recentemente estar utilizando? Então, quando a gente tem um jogo de exatas, né? Você tem drone para ver seu treino? Não, então, quando você tem, que nem os Estados Unidos usam muito essa informação de dados, né? Tem até um filme, né, acho que é o Brad Pitt lá, né, que era, ele virou um manager, né, e ele só contratava por conta de dados, né? Sim. Mas era um beisebol, né, que é o cara vai lançar e o cara vai rebater, e aí vai dar uma média ali de quantas vezes você rebateu e tudo mais. Então, é um contra o outro, né? Então, aquilo ali, você tem praticamente... Não é tão complexo. Não, você tem praticamente uma lógica, né? Porque é o quanto o cara arremessa e o quanto ele acerta, e vai te dar lá o coeficiente. Eu acho que isso daí é muito importante, né? Ele te dá um direcionamento mais fidedigno, né? E quando você vai para a parte do futebol, você envolve outras coisas. Eu cansei de ver jogador que era criticado, a torcida criticava, ele ia para um time, a torcida criticava, ele ia para outro time, a torcida criticava, ele ia para outro time, a torcida criticava. O cara só levantou caneco, pô. O cara ganhou, foi para um time, foi campeão, aí torcida criticando. Foi para outro time, foi campeão, torcida criticando. E aí? Então você vai olhar os números dele, provavelmente os números são ruins, né? Ele talvez não tenha uma boa eficiência em passe e tudo mais. Mas vai olhar o extracampo dele. O cara era um líder, o cara era o cara que conseguia mediar o vestiário, conseguia fazer uma brincadeira aqui, deixar descontraído, quando o ambiente estava pesado, ele conseguia... Grupo, né? Porque você mexe, que nem eu estava falando no início de um beisebol, que não tá, eu não sei, eu não conheço o beisebol a fundo, né, um jogo, até o Miura pode até falar mais, que já passou perto lá do softball, né? Seleção, né? Então, assim... talvez o grupo não seja não influencia tanto quanto o futebol, quanto um basquete, né? Então, você tem que olhar também, não só os números nu e cruz, você tem que ver também o que o jogador representa, né? O esporte coletivo, né, Deola, é equipe. Eu acho que a medida sempre tem essa questão da liderança, da integração, assim como nas empresas também. Então, eu vou até citar um atleta, Ivan Santos. Ele foi um atleta nosso de base de Português de Esportes, levamos para São Paulo, e uma das condições que eu dizia a ele: você foi contratado porque você tem uma liderança muito forte extra-campo. Qual era? Ele tocava cavaco, tocava percussão. Então, a gente concentra demais, né, Deola? Então, o que acontece? Intertinha, né? Além de ele ser tirava essa atenção toda. Ele tinha essa outra parte, e que muitos técnicos utilizam dessas coisas. Como vou montar a equipe, né? Então, assim, como é que você é um cara de vestiário, né, Juliano? Que é um bastidor que ninguém sabe. Eu não sou esse de tocar alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa mais quieta, mais na minha, né? Tenho as conversas, né? Gosto de conversar mais individual com as pessoas. Então, assim, quando eu vejo que um desempenho de algum jogador caiu, ou que ele está evoluindo, eu chego de canto para não chamar muita atenção também, né? Para não
despertar qualquer coisa, eu chamo de canto, converso, tento entender o que está acontecendo. Essa coisa até de psicólogo, né? Quando não tinha psicólogo, né? Os clubes que eu passei agora menores não tinham psicólogo. Levar o Deola para palestrar, né? Então você tenta ver o que está acontecendo, ou quando precisa cobrar mais, que para o treinador às vezes não se indispor, ou para tentar fazer uma situação para tentar fazer os jogadores entender mais, você dá uma cobrada às vezes um pouco mais você bate de um lado para o outro, assoprar do outro, né? Então você tem que sempre fazer mais ou menos o meu posicionamento nos clubes que eu passei. E agora nos clubes menores, né, que eu passei por muito clube menor agora, é justamente de mostrar para o jogador que ele está hoje num clube menor, mas se ele se empenhar, a linha do fracasso e do sucesso ela é muito, muito tênue, é muito próxima uma da outra. Então, um pouquinho a mais de dedicação vai te colocar num clube maior. E um pouquinho menos de dedicação, se você fizer se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar tendo os mesmos resultados, ou seja, vai continuar em clubes menores. Se você se esforçar um pouco mais, né, você automaticamente vai chamar a atenção de outras equipes ou outras pessoas, e aí você pode conseguir ter um sucesso maior. Deola, você teve algum professor, assim, algum técnico treinador de goleiro que você deve muito a ele, fala, poxa, esse cara eu aprendi muito, era um cara fera? Você teve esse treinador? Cara, cada treinador, o treinador, o goleiro, ele tem uma pessoa que é praticamente ali o seu escudo, né? Sim. Porque é o treinador que vai te defender, então assim, você tem que ter um relacionamento muito franco com o treinador de goleiro, porque ele precisa te defender, né? Porque às vezes você tomou um gol, vai vir um questionamento, né? Ele errou, ele não errou e tal, e o treinador tá ali para te blindar, né? Para te ajudar. Então assim, e na questão do treinamento, cada treinador também tem uma metodologia, né? Então, e eu tive inúmeros treinadores na minha carreira, né? E treinadores que eu convivi mais tempo, que eu convivi menos tempo, né? E cada um tem o seu grau de importância, eu aprendi um pouco com cada um. Mas assim, quem me colocou no futebol, quem me deu essa condição de chegar, de ir para o Palmeiras, de jogar no Palmeiras, foi o Carlão, né? Foi o Pracidelli. Mas isso não tira os outros que passaram, que nem agora, né? Na minha reta final de campeão, né? Agora nesses meus 38, 39 anos, que eu estava voltando de cirurgia de joelho, né? Eu peguei um treinador, o Serginho Bertolatti, que também ele já rodou por clubes bons, e ele foi o responsável por me colocar numa condição que era um joelho operado, né? Eu acima do peso, ele, né, conseguiu me colocar em condição de jogo e fazer com que eu tivesse uma temporada espetacular. Né? Então, assim, vai muito do relacionamento, né? Você começou falando a questão que é o número 1 e tal. O goleiro é o cargo de confiança. Né? Então, assim, o time começa com um bom goleiro, né? Mas as pessoas precisam olhar para o goleiro e sentir confiança. Não importa, às vezes o goleiro não é nem tão bom, mas se as pessoas olharem para trás, né? O jogador olhar, o treinador, o torcida olhar para trás e falar, pô, esse aí dá conta do recado. Cara, você cresce. Você automaticamente, o seu mental já cresce e você vai desempenhar um trabalho bom, de bom para perfeito. Agora, você pode ser o melhor goleiro que for, mas se olharem para você com desconfiança, isso vai te jogar para baixo e não tem como. Não adianta, você pode até ter psicólogo para te ajudar a blindar isso e não se deixar se abater com isso. Mas a tendência é você não conseguir fazer um desempenho, não ter um desempenho muito, muito bom. Legal. Quando o Miura falou que ia te chamar aqui para fazer o podcast, eu já falei, com certeza o Deola teve um mental aí que foi o que geriu sua carreira aí. Né? Tanto pro lado bom, mas também foi o que, né, a minha saída do Palmeiras também foi questão mental. Né, na época lá em 2012, né, que eu acabei, o Marcão decidiu, né, o Marcão parou e aí caiu tudo em cima de mim.
E aí começaram a ter os gols que não eram culpa minha, começaram a ser culpa minha. Né? E aí a mentira contada várias vezes se torna verdade. Né? Se tivesse um trabalho psicológico, talvez eu não sentisse tanto, talvez eu conseguisse dar mas aí eu comecei a acreditar que eu estava errando, né? Eu comecei a olhar muitos gols e aí eu comecei a ver, pô, se eu fizesse tal coisa, não, mentira, se eu fizesse tal coisa eu não ia defender, mas eu comecei a acreditar que se eu fizesse determinado movimento, talvez eu defenderia. E aí isso começou a mudar o meu estilo de jogo, e foi aonde que eu acabei sendo substituído no Palmeiras, né? Eu saindo. Foi um ano muito difícil, né? Foi um ano muito... Assim, foi campeão da Copa do Brasil. Campeão da Copa do Brasil. E aí, do outro lado é o rebaixamento. Não, só que aí o que acontece? Eu tive umas falhas em 2012, perdi a minha posição, fomos campeão da Copa do Brasil, e eu saio, no que foi campeão da Copa do Brasil, eu saio do Palmeiras e vou pro Vitória. Então, assim, eu saí do Palmeiras e já engatei praticamente, a gente teve 11 vitórias consecutivas quando eu cheguei no Vitória. Né? Então, assim, tudo aquilo que, aquela falta, lá também. toda aquela... Você chegou grandão lá. Não, mas eu cheguei com o psicológico ruim, né? Porque eu tinha acabado de sair do Palmeiras e aí você fica, cara, será que eu tenho qualidade mesmo? Você começa a se confrontar, né, com algumas coisas. E eu cheguei no Vitória com esse negócio. Falei, pô, mas eu não consegui segurar a onda aqui no Palmeiras. E aí eu cheguei no Vitória e já comecei aqueles jogos que eu fiz em 2011 no Palmeiras, aqueles jogos que me deram, que eu fui o goleiro menos vazado do Paulistão em 2011, aqueles jogos eu voltei a fazer. E aí, muito rápido, a torcida do Vitória começou, já me abraçou também, então aquilo ali me deu um up. Tanto é que a gente subiu, 2012 com o Vitória a gente subiu, né? O Palmeiras caiu, eu permaneci no Vitória em 2013, sendo capitão do time. Então, assim, tudo isso já me colocou, né, numa condição de capitão do time. E você no ano seguinte, time caindo, você falou, e o time... poxa, eu... Óbvio que eu não fiquei feliz, né? Não tem como, porque o Palmeiras e você era funcionário do Palmeiras. E eu era funcionário também, né? Então, assim, mas quando a gente foi campeão da Copa do Brasil, a gente já estava na lanterna. Já não estava fazendo um bom campeonato. Mas qual era essa pressão que você sentiu? Era uma expectativa muito grande da substituição do Marcão. Todo mundo esperava as mesmas características, você pensa dessa forma? Na verdade, assim, gol todo goleiro toma. Né? O goleiro que fala que não toma gol, o cara não é goleiro, o cara é só no sonho, né? Não, desses num podcast, o William, zagueiro lá do Corinthians, falou, nunca tomei uma caneta. Aí os caras provaram que tomou. Todo mundo. E aí o que acontece? Enquanto o Marcão não se aposenta, em 2010, 2011 eu faço mais jogos do que ele. Né? E às vezes tomava um gol, o cara, chutava lá na gaveta, alguma coisa, o cara foi falha do Deola. Pô, o Marcão, não foi falha. Ou na verdade os caras nem falavam. Porque se falasse, se cogitasse falar alguma coisa, ele já sabia que o Marcão ia pra cima e falava, não foi. Isso aí, né? E ele brincava. Nem eu com 10 anos a menos eu pegava, ele brincava, né, com essas... e aí quando o Marcão decide parar, as pessoas não tem mais aquele, o Marcão que defendia, que cobrava, que assim, então assim, você acabou tirando aquele escudo. E as pessoas olhavam que o Marcão estava lá dentro do campo ainda, né? Não era mais o Deola, era o Marcão, né? Então eles achavam que eu ia fazer as mesmas defesas que o Marcão fazia, né? Não ia, né? Eu poderia vir a fazer depois de um tempo e tudo mais, mas assim, o Marcão título, campeão do mundo e tudo mais, e foi o mesmo problema que o Denis sofreu no São Paulo, né? Porque você vem atuando sem o Marcão parar, né? Não tem o encerramento dele e falar, agora não existe mais Marcão, agora... Não, já tinha decidido parar, ele não estava mais e nem sequer indo. Mas esse tempo todo que você jogou, ele ainda estava ali, né? Não, 2012 não. 2012 ele não estava. 2010 e 11 sim. 2012 ele já não estava. E aí foi esse campeonato paulista, eu acabei perdendo a minha condição. Acabei errando, né? Cometendo alguns erros.
né? E ao longo da minha carreira eu errei pouco. Né? Eu acabo, óbvio, todo mundo falha, né? Mas eu errei muito pouco na minha carreira toda. Né? E durante o Palmeiras são 107 jogos, né? Devo ter tomado 5, 6 gols de falha minha, né? Em 107 jogos. Cara, Você tem números aí? Boa marca. Porque eu sempre debato com o Júnior, né? Que no futebol a gente mais perde do que ganha. Sim. O que faz ser uma equipe campeã é uma equipe que vence nas horas certas, né? Porque perde muito mesmo. Desse 107, supostamente, você mais ganhou ou perdeu? Cara, eu vou falar pra você que eu não sei. Esse é um negócio que, por eu ser das antigas, eu não tenho muito esse controle de números, né? Mas eu acredito que mais perdi, viu? Porque realmente... Mas o legal... Até porque, se a gente analisar, né? 2010, Palmeiras fica mais ou menos no meio da tabela. Então, 2011 a gente... Ou 2010 a gente quase caiu, e escapou nas últimas, e 2011 no meio da tabela. Então, assim, foram mais... O que salvava, né, era o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista você tinha bastante vitórias, né, contra os times do interior, né, mas chegava no Campeonato Brasileiro, era muito equilibrado. Deoli, e sua carreira internacional, o que você pensava nessa época? Para ir para fora? Qual que era a sua visão que você tinha na época? Era mais difícil o goleiro ir para fora, né? O goleiro ir para fora teve... O Gomes acabou indo, né? Isso abriu muito, né? Foi muito bom. O Gomes, o Dida foi. O Cavalieri foi depois, né? Mas isso em 2000 e tal. Então, assim, poucos goleiros foram. Eu tive até uma proposta... Depois que eu fiquei sabendo depois, de anos depois, que eu tive uma proposta. Não sei que time, não sei nem o que foi. Eu tive uma proposta de ir para fora. Só que como o Palmeiras já tinha negociado o Diego Cavalieri e tinha sido, assim, a torcida não viu legal, não pegou bem para a torcida, a própria diretoria do Palmeiras já descartou de imediato, né? Eu acabei nem avançando a negociação, né? Porque já tinham mandado o Diego, já tinham vendido o Diego, aí se colocasse eu também, né, não ia ser muito bom. Então... gostaria de pelo menos ter ouvido, né, a proposta, alguma coisa, mas eu acabei não tendo nenhuma oportunidade para ir para fora. Júnior, mais uma pergunta sua aí, para depois a gente já finalmente. Eu, na resenha nossa de futebol de fora, né, que eu vejo sempre vocês de dentro, eu sempre falo assim, pô, você jogou, cara, com inúmeros craques. Então, assim, o que eu acho legal, assim, quem foi o cara que você jogou junto e o que você jogou contra? Fala, Júnior, esse cara aqui que eu joguei era qualidade demais, diferenciado. Eu peguei vários mesmo, né? Eu joguei contra... Poxa, eu joguei contra os dois Ronaldo, né? O Ronaldinho e o Fenômeno, joguei contra os dois, né? Joguei contra o Adriano, o Imperador, joguei contra o Luiz Fabiano. Eu joguei contra Juninho Pernambucano, que batia falta, né? Bem. Você jogou contra o Rogério Ceni batendo falta? Joguei contra o Rogério Ceni, quando eu estava joguei Palmeiras e São Paulo, obviamente, né? Mas peguei um jogo contra o Rogério Ceni, eu estava no Juventus, e foi lá no Pacaembu, o mando era do Juventus. E saiu pênalti pro São Paulo. Aí lá vem o homem atravessando o campo. Lá vem o homem atravessando o campo. Aí ele, cara fechada, tal, colocou a bola ali, o juiz autorizou. Eu fui no canto, só que ele bateu na trave. A bola bateu na trave e aí ele voltou, tentou dar de cabeça. Só que como bateu na trave, ele não podia encostar. Aí o juiz deu 2 toques. Ou seja, a minha carreira eu não tomei gol do Rogério Ceni. Esse daí eu posso falar, ele não fez gol em mim. Que legal. Mas é legal, e você vê que, cara, a sua carreira, eu falo sempre com o Miura, que é isso que é legal. Que assim, você jogou com os melhores, né? Não tem, hoje no Brasil, os melhores, né? Eu fui privilegiado. Eu fui privilegiado, sim, porque hoje às vezes você... até tem, né? Seu Palmeiras tem um time espetacular aí, mas... Às vezes você pode até falar, fala um craque aí de tal time. Cara, você vai pensar e não vai conseguir. Né? Na época, né, lá naquela 2010, 2011,
Cara, qualquer time Todos, todo time tinha um cara que te referência, tirava o sono. referência. Pô, vai jogar contra tal time. Você fala, cara, aquele cara lá chuta de fora da área. Vai jogar contra tal time. Pô, o cara bate falta. Vai jogar contra tal time. Pô, ele dá um passe e quebra as linhas. Então, assim, todo time tinha um ou dois, né? Você era o goleiro que falava assim, que eu já ouvi, né? Não deixa chutar. Ou você era o cara, abre tudo aí que eu quero aparecer. O meu é assim, não deixa chutar, não deixa cruzar, não deixa cabecear, o resto deixa comigo. Então, pô. Não. E isso vai muito de confiança. Né? Então, assim, tem um momento e isso é cíclico. Um momento você está com a confiança lá em cima e daqui a pouco você está com a confiança lá embaixo. E é extremamente normal, né, você passar por esses picos de confiança ou até um pouco menos, né? Mas quando você está com confiança, cara, você quer que os caras abram mesmo e deixa chutar que pode bater que tá tranquilo e é muito disso. Mas aí tem determinado jogo, tem momento da sua carreira, né, que você não tá tão bem, você fala, cara, fecha aí um pouco mais, dá né, para realmente porque você não está num momento tão legal, né? E é cíclico, isso aí vai e volta. Olha lá, uma equipe campeã, lógico, tem muitas características, a gente não precisa ser amigo de todos, né? Mas eu vejo que o ambiente alegre ali, de amizade, colabora muito, isso falo muito também dentro das empresas, né? Se tá aí um ambiente muito legal que você viveu ali de Palmeiras, os caras mais chegados, um ambiente que mudava, fluía, né? Mudava o clima, mesmo o clube estando mal. Cara, assim... Uma turma, vai. Cara, eu tenho um entendimento, assim, pra mim, uma equipe vitoriosa é aquele que você pode olhar olho no olho do cara e pode cobrar o cara. Né? E saber que eu tô te cobrando não é pelo seu mal, é porque eu sei que você é capaz de desempenhar aquilo lá e você não está fazendo, né? E acho que muitas vezes as pessoas confundem, né? Falam, o ambiente está bom, o ambiente está saudável e tudo mais, mas está saudável né? Às vezes porque teve uma vitória ali ou teve alguma coisa, mas na hora que precisa realmente tomar uma posição, não vai ter essa cobrança. E se você for ver, as equipes que são campeãs, elas ou têm uma parte tática muito forte, né? Mas principalmente elas conseguem se cobrar. E isso não é só no futebol. Isso é para empresa, para qualquer lugar. Se não tiver cobrança, é lógico que cobrança da forma correta, né? Às vezes não a falta de respeito, né? É óbvio que no futebol tem hora que vai sair um palavrão, vai sair alguma coisa, porque é um pico emocional. Nem pico emocional. É um ambiente que você precisa falar mais alto, porque tem torcida, tem coisa que você não consegue ouvir. Né? É lógico que se você está num escritório, você não precisa falar tão alto, né? Você não precisa gritar, você não precisa bater na mesa, enfim. Mas o ambiente que tem a cobrança e que as pessoas elas conseguem assimilar essa cobrança, eu acho que esse sim tem mais chance de ser uma equipe vencedora. Porque aí você consegue corrigir erros rapidamente. Você só de olhar para o cara, olhar para o meu companheiro, né? Eu sei que ele está me cobrando, que na minha autocobrança eu já sei que eu errei, mas aí o cara vai olhar, só de ele olhar para mim eu já foi mal, eu sei que eu errei, que eu não devia estar naquele lugar, então você vai se ajustando ali dessa forma, né? Então esse eu acho que é o companheirismo. É aquele que não é aquele amigo que acabou o jogo, vamos sair aqui, vamos lá comer num restaurante, isso daí não ganha jogo. O que ganha jogo é o respeito, é você respeitar o seu parceiro, mas também você saber, você conseguir cobrar ele, você poder cobrar ele. E aí sim as vitórias podem acontecer. É isso que os clubes, quando eu fui campeão, foi mais ou menos com esse ambiente. Quando é um ambiente muito, muito amiguinho, normalmente não dava certo. Melhor lavar a roupa suja pós-jogo ali mesmo ou dia seguinte? Não, dia seguinte.
no dia do jogo vai sair briga. No dia do jogo vai sair um arranhado, outro com olho roxo. É a melhor coisa no dia seguinte, que aí vai todo mundo... dentro do campo eu posso ter uma visão, né? Eu posso ter uma percepção das coisas. Quando você olha na imagem, tudo muda. Tudo muda, então... O VAR virou isso, né? Tudo muda. O VAR tá vendo até coisa que a gente não vê mais. Como se o futebol não tivesse contato físico, né? Faz parte. Deola, fala como goleiro, qual é a característica que você prefere da sua linha defensiva de zagueiros, né? E que parceria aí, que zagueiros que encaixou com você na sua carreira aí foi bom para você? Cara, hoje mudou, né? Hoje o que eu gosto, né, a minha linha defensiva já não serve mais. Ai, conte o né? Porque, então. Não, porque agora o goleiro tem que ser tem que ser um meia, né? Tem que jogar com o pé e tudo mais. O zagueiro também tem que... Então, muitas vezes você acaba saindo muito, né, com os pés e vão jogar com o goleiro também. Então, eu particularmente não sou fã desse tipo de jogo, mas eu tenho que entender que é a evolução do futebol, né? E se eu continuar... Não são os construtores, né? Mas se eu continuar com esse meu pensamento, vamos colocar retrógrado, né? Mais arcaico, o futebol mais antigo, eu vou ser atropelado. Certo. Então eu tenho que me adaptar e tenho que entender que o futebol mudou e não vai voltar mais atrás, né? Aquele negócio de toca no goleiro, o goleiro dá chutão, acabou, não tem mais. Eu tenho que também ter... lógico que eu não vou ter a qualidade dos meninos. Chapéu, né? Eu não tenho a qualidade dos meninos que estão chegando hoje, mas eu tenho que ter essa qualidade. Mas eu gostava de zagueiro mais simples e objetivo possível. A bola chegou, né? A minha vida toda eu fui treinado para evitar gol. Né? Então, assim, eu tenho que correr o menor risco possível de tomar gol. Né? Então, se eu vejo que eu tô com a bola no meu domínio e o meu alerta soa ali que eu tô em perigo, eu vou jogar para fora, para lateral, para escanteio, eu vou jogar para onde for para evitar tomar o gol. E hoje em dia já é diferente. Não é mais seguro. O goleiro, antes de jogar para escanteio, hoje o cara espalma para frente. Você preferia a fatiada ou o chutão lá na frente? Ali no meio, ali na lateral? Ou se for com escolar, lá na frente. Aí, hoje em dia, que nem na nossa época, se você saísse jogando por dentro, o treinador parava o treino na hora e falava, não quero jogar por dentro, né? Joga pelos lados. Joga pelos lados. Hoje em dia todo mundo joga por dentro. Se você jogar por lado, o treinador para e fala, joga por dentro. Né? E é onde na verdade, você corre mais risco. É bonito de ver jogar, é bonito você ter toque de bola e tudo mais. Mas na minha concepção, você está correndo um risco desnecessário. Né? E eu já tive, né, você conheceu, né, o falecido Veiga, né? Eu trabalhei trabalhei um tempo com o Veiga. Marcelo Veiga. Você saía jogando com a mão, você já saía jogando com a mão aqui perto, lá no Bragantino. Eu passei uma semana no Bragantino. Eu passei uma semana no Bragantino, eu não tinha tempo de contrato. Meu contrato estava vencendo, então eu precisava renovar com o Palmeiras para poder ser emprestado. E aí não teve tempo hábil, eu acabei retornando. Qual era o outro goleiro do Palmeiras? Gilvan jogou muito tempo no Bragantino. E aí o que acontece? O que o Veiga, se você saísse jogando, mesmo tinha espaço. Os caras estavam lá no meio de campo. Se você saísse jogando com o zagueiro, ele parava o treino e falava, não, joga lá na frente. Porque aqui eu posso perder a bola e os caras estão perto do gol. Se eu perder a bola lá na frente, os caras têm que andar 80 metros para poder fazer o gol. Né? Então era um futebol diferente. Então, né? O Cilinho, que sempre foi muito técnico, ele pedia pro goleiro quebrar lá. O Felipão gostava também. O Felipão gostava de bola longa. Quando cai, ele não tem controle, você não sabe para onde vai. E assim, é difícil de dominar. Ainda hoje eu dou esse né? Eu tenho as quebradas também, obviamente, eu dou aquelas, né? Não é o meu forte, né? Mas obviamente eu tenho que fazer isso durante o jogo, que é a bola mais rasante. Mas quando não tem tanta opção, eu dou esse balão mesmo, porque até hoje
é difícil para o zagueiro, é muito difícil para o zagueiro cortar ela certinha. Se eu dou uma fatiada, a bola tá vindo retinho, o zagueiro sobe de cabeça, tirou, ganhou. Agora, se ela tá vindo do alto, balançando, a bola vai pegar na cabeça dele, pode ir para lateral, pode ir para um lado, você não sabe para onde ela vai. Né? Então, ainda hoje eu uso esse, né, em vários jogos eu uso esse recurso. E, Deola, você viu uma época da bola não flutuar tanto, não tinha tanta tecnologia. Hoje, você vê os goleiros todos, né, quebrando essa bola quase na área adversária. É isso mesmo? Sua bola vai muito longe hoje? Vai mais, hoje, assim, não é nem tanto força, lógico, a força também, mas o aperfeiçoamento da batida, né? Então, assim, a mecânica que você faz para a batida, ela evoluiu. Né? Então, hoje em dia, você evoluiu muito mais essa mecânica e a tecnologia, sim, ela faz com que a bola vai mais longe. Por que os goleiros são mais rápidos hoje? Você acredita pela evolução física também? Pela explosão? Você acha eles mais rápidos? Eu tô achando. É. Parece que o gol ficou menor. ou, como já falaram, né? Os atacantes hoje não têm precisão. Não, é um debate, eu não sei se estão mais rápidos, né? Mas assim, a média de estatura aumentou. Tá. Né? Então hoje os goleiros estão mais altos. Certo. Né? Eu hoje não teria, nem começaria na categoria de base. Né? Então, obviamente, goleiro mais alto e com bastante treinos de agilidade, quebrar a cintura e tudo mais. Então, obviamente, hoje eles têm uma cobertura maior de gol, sim. Né? Mas eu não sei se a velocidade está maior. Eu não vejo nesse sentido. Eu vejo da questão de tamanho realmente. Né? E mudou muito a parte técnica. Mudou. Né? Hoje o goleiro joga em pé e não joga mais. Hoje usam muito a questão do X, né? Um recurso. Um handball. Né? Um recurso de handball. Que foi copiado, né, muito lá do Neuer. Né? O Neuer é um goleiro que é um goleiro, obviamente, né, muito bom goleiro, não estou aqui falando mal dele, mas ele usava um recurso. Né? Ele é um goleiro grande e travado, totalmente travado. Então ele usava muito esse recurso. E aí começou a ser visto aqui no Brasil e ser copiado. Né? Mas eu acho que o brasileiro, ele consegue, por ser mais ágil, ele teria até mais eficiência na mesma forma que a gente continuava, que a gente fazia, né? O fechar, você está muito mais em pé, né? Você consegue se movimentar para um lado e para o outro. E quanto mais alto, mais lento, né? Quanto mais alto, mais lento. E aí talvez por isso que... Né, hoje goleiro muito mais alto, você acabou usando também esse recurso de X, né, você não consegue se recuperar no lance, né, se o jogador acaba dando um drible, você não consegue se recuperar, mas na hora que você faz o X, você abre a mão, abre as pernas, obviamente você vai fechar uma quantidade grande de... Uma saída, né, também, você vai grande, né? Você vai fechar uma quantidade grande de espaço. Deola, vamos finalmente no programa. Fala para nós o que o futebol te ensinou, né? Os ensinamentos, tanta aprendizagem. De quantos anos aí de carreira futebolística? Caramba, eu tenho 22 anos de profissional, né? E assim, o futebol, na verdade, ele abre um leque de coisas, né? Porque ele te abre relacionamentos, né? Fora de campo, você começa a ter relacionamento você consegue sentar com um cara mais alto patamar de uma empresa quanto a mais baixa patente, né, dessa empresa. Então ele te proporciona estar no ambiente de todo mundo, né? E se você é uma pessoa, né, inteligente, ou você consegue entender, você consegue pegar um pouquinho de cada coisa e se aperfeiçoar nisso, né? Então isso ele me deu fora de campo, né? Poder conviver com todo tipo de pessoa. Isso é muito legal. E dentro de campo,
né, a questão da liderança, né? Hoje foi uma característica muito desenvolvida da minha parte, né? De ter que né, de alguma forma liderar uma quantidade muito grande de pessoas, que não é fácil, né? Você gerir pessoas é a coisa mais difícil que tem, né? Quando está na sua mão, né, vai só da sua capacidade. Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa e só depende de mim. Então, vai muito da minha capacidade. Eu tenho que... Quando eu estou num esporte coletivo, não depende só de mim. Eu preciso de todo mundo. Então, eu tenho que fazer com que os outros rendam, né, de uma forma que a gente vai, né, que possa dar certo. Então, eu acho que essa questão, né, o futebol me ajudou muito. E o que significa sucesso na sua carreira profissional? Cara, sucesso não é só vitória. Sucesso não é só vitória. Eu tive alguns títulos, né? Eu ganhei Copa do Brasil, ganhei estaduais, né? Por outros clubes que eu passei. Mas eu tive poucos, se você for colocar na balança, eu tive poucos títulos, né? Mas isso não deixa de ser bem sucedido, né? Porque eu consegui passar por diversos clubes e ser bem visto, né? Ter uma boa... ser lembrado em outros clubes. Eu acho que isso daí para mim é sucesso. Então, é o que eu volto a falar o que eu falei, né? De jogadores que foram criticados pela torcida, mas que esses sim levantaram títulos, né? Ou seja, para ele estar num ambiente que levantou título, né? Então ele tinha algo de interessante, de importante naquele momento. Então esse cara, para mim, ele tem sucesso, né? Então eu constituí família, eu constituí, né, tenho uma filha já adolescente, né? E assim, você vivendo praticamente 2 dias da semana em casa e o resto concentrando. Graças a Deus ela está encaminhada, né? Está, né, em formação e tudo mais. Isso é sucesso, né? Você conseguir gerir a sua casa, você conseguir gerir, né, o seu ambiente de trabalho e tudo mais. Cara, para mim, isso para mim é o que vai te colocar como... Né? Eu tenho uma passagem na Bíblia, né, que fala de um rei que ele reinou por 8 anos. Né, e no final da história dele, ele fez mal para o povo de Israel. E aí lá no final, a Bíblia diz que ele morreu, não foi sepultado junto com os reis e não deixou saudade. Isso me marcou muito. Eu acho que você ter sucesso é você passar por algum lugar e deixar lembranças, né? E você, né, daqui a alguns anos... Eu já faz 10 anos que eu não jogo no Palmeiras e as pessoas ainda lembram de mim, né? Então você acaba deixando saudade. Eu acho que isso é o mais importante para as pessoas, né? Quando se propõe a fazer alguma coisa, faça com excelência para você ser lembrado, para você deixar saudade. Não importa se você é uma pessoa conhecida ou não, mas faça com excelência, que aí você vai deixar saudades, e isso para mim é sucesso. Eu falei para o Júnior, né? Podcast aí, vamos, né, retomar da pandemia. Fizemos 2.000 lives aí de entrevistas, né? Muitas com Deola. Eu disse para o Júnior, e aí, Júnior, precisa ser um nome que seja os gênios da bola, pessoal diferente, né? Porque a gente tem muita gente aí, né? Muitos profissionais que fazem grandes trabalhos, mas tem os caras que são além da gente, né? São gênios mesmo, né? Até vi alguns podcasts, o Luizão, centroavante, falando, né? Não, ele foi um jogador bom, né? Gênio era o Ronaldo, o Ronaldinho, e, né, uns caras diferentes. E a Júnior falou, vamos pôr mentes vencedoras, que é que eu sempre trabalhei treinando mentes vencedoras, né? E aí eu falo para ele, Deola, olha o quanto tempo de carreira profissional. Como é que um cara se mantém 16 anos num grande clube? Né? Porque para ele estar lá, é o que eu sempre falo, muitos deixaram de estar lá. Os caras batem na categoria sub-20, vai embora e acaba a carreira.
Porque esses caras são sempre os top ali que não saem profissional, como o Marcão e tudo. E por outro lado, eu falo para ele, os 3 que estão ali no profissional, estão os top dos tops, né? Mas só vai jogar um. Como na Copa de 2002, 3 caras nascidos no meu ano de 73, Marcão, Dida, Rogério Ceni, né? Olha que legal confrontar. E todo mundo queria o Dida, né? Isso. Todo mundo queria o Dida, mas o Felipão é o cargo de confiança. O Felipão foi lá e bancou. E é um só. Né? E além da oportunidade de estar na Copa vendo, né? Marcão, né? Pegando tudo, um momento maravilhoso. Mas é isso, Deola é isso, Júnior. Sim. É um vencedor nesse sentido, de carreira, de história. E hoje você, Deola, não consegue medir o quanto você é popular, né? No sentido, além de ser uma pessoa pública, mas o quanto existe aí uma torcida monstruosa, como você falou, há 10 anos não estou lá, e a cada vez mais você é lembrado, você vai para podcasts do próprio Palmeiras, né? Então eu vejo assim que você vai ver essa dimensão muito lá na frente, onde muitas vezes a sua filha vai falar, caramba, papai, não sabia que você era tão famoso assim, né? E para a gente encerrar, e depois o bastidor, né, Juninho, depois você põe as suas colocações finais, todo atleta, não importa o momento da sua carreira, porque eu falo, tem jogador que encerra a carreira cedo, com 17 anos, com 20 anos. Então, assim... Tem jogador que nem começa a carreira. Que nem começa. E achou que começou. E achou que começou. Mas, o que pensar como projeto futuro, né? Então, assim, o que o atleta nunca se prepara, nunca foi ensinado a perder, e nunca foi ensinado a encerrar a carreira, né? Deola, que projetos você se engajaria no futuro? O que é próprio de você? Cara, eu convivi com o Marcão e com o perrengue que foi o momento do encerramento dele, né? Porque, né, ele com receio de encerrar, porque, igual você falou, a gente não sabe o que vai fazer, né? Na verdade, né... hoje é mais fácil, né? Hoje você tem faculdades EAD, você pode se preparar com algum curso específico e tudo mais, mas na época não tinha, você tinha que ir para a faculdade. E a gente não tinha tempo para ir para a faculdade, então assim, a gente não tinha estudo, né? Infelizmente não tinha estudo. A vida toda jogando, porque você começa com 14 anos a jogar futebol e aí você tá com seus 30, 35, 38 anos, você só jogou futebol na vida, né? E você vai fazer o quê? Você vai abrir um negócio? Pô, até para você abrir um negócio, você tem que ter um conhecimento de alguma coisa, né? Eu vou aqui, vou começar a trabalhar com cabeça de gado. Eu não entendo nada de boi. Eu vou perder jogo, rasgar dinheiro, né? Então, eu vi isso do Marcão, né? O sofrimento que ele tinha de saber o que ele vai fazer depois. E eu comecei a me preparar para isso, né? Então, eu estou há 10 anos me preparando. E não preparei nada, porque eu não sei o que eu vou fazer na minha... Eu também não sei o que eu vou fazer porque realmente é algo bem, né? Eu já paralelo com o futebol, já fiz vários negócios, né? E aí às vezes você vai, não é por aqui, não é por lá e tal. Mas assim, eu me vejo muito como um gestor, né? Se for dentro do futebol, um gerente de futebol. É um comunicador, né? Um contador de papagaiagem. Um comunicador forte que dentro do futebol tem várias funções. Não é? Mas com certeza aí você vai estar nessa parte aí de comunicação, né? De coach, de palestrar. Eu tenho alguns negócios, paralelos, né? Uns eu gosto de trabalhar, outros nem tanto, mas que você tem que fazer. Mas o legal é você estar... né? Futebol, eu amo jogar futebol. Né? Bom, você gosta de viajar, tem a ver com viagem? Eu gosto de viajar também. As suas empresas têm a ver com isso, uma delas tem a ver com viagem. O Marcão gosta de beber, tem uma cerveja. É verdade.
E, então, você tem que fazer o que você gosta, na verdade, né? Então, obviamente, você precisa trabalhar e tem hora que você não consegue escolher, né? Muitas pessoas não conseguem escolher o que gostaria de fazer e simplesmente trabalham pela necessidade, né? Mas aí volta a falar, eu sou privilegiado, né? Então eu trabalhei minha vida toda no que eu mais amava, né? Que é jogar futebol, desde pequenininho, desde que eu comecei a falar, me perguntava o que eu ia ser quando crescer, eu falava que era jogador de futebol. E fui atrás disso, né? Então, eu fiz a minha vida toda isso. Só que eu tô com 40 anos, né? E tenho mais 40 para viver, né? Então, você precisa fazer alguma outra coisa, desde que seja algo né? E espero que eu possa me encaixar em algo que realmente eu goste, né? Essa questão de bate-papo, de conversa, é algo que eu gosto. É algo que eu gosto. Natural, né? É algo natural, assim. Não tem forçação, não tem nada. E o papo vai fluindo, né? A gente foi para uma palestra lá, os caras tiveram que acabar a palestra, porque era meia-noite. A gente não parava de falar, pô. Olha, você que tem essa imagem do Palmeiras, né? E o Palmeiras como está hoje, se você já conheceu o Abel, se você teve o privilégio de conhecer ele, saber dessa gestão do Palmeiras nova, né? Quando eu saí no Palmeiras, na verdade eu fiz o último jogo do Palestra Itália, né, em 2010. Eu não joguei, eu não estava em campo, mas eu estava no banco da inauguração do Allianz, né, então eu fiz essa transição. Eu ainda não conheço o gramado sintético, né? Tão polêmico agora esse gramado sintético, eu ainda não conheço. Na época que inaugurou era grama natural, né? Então o gramado sintético eu ainda não conheço. E por eu estar fora, né? Eu fiquei muito tempo fora de São Paulo, né? Joguei 4 anos no Rio e minha minha base estava em Salvador. Eu estava morando em Salvador. E eu vim agora que, né? Metade do ano passado eu voltei para São Paulo. Então eu não... voltei para São Paulo, mas mesmo assim fui jogar fora, né? Então ainda não tive a oportunidade de voltar lá no Palmeiras. Essa transformação do CT eu ainda acabei não conhecendo ainda. Deola, poder agradecer então sua participação aqui no nosso podcast Mentes Vencedoras com o Júnior. Poder agradecer aqui ao estúdio Tagawa, né, onde estamos aqui fazendo muitos podcasts. Poder agradecer Maurício Tagawa aí, que cuida de toda essa gestão aí da agência de publicidade, Matheus Melo na equipe técnica, agradecer a Bruna, que é a estagiária e está participando aqui com a gente, e com o Gabriel também, né, que ainda vai assessorar aqui o programa, ajudar. E Júnior, você podia fazer um agradecimento a todo mundo que você conseguiu apoio aí para esse primeiro podcast. Quando eu falei, Miura, quando eu comentei, não teve um que falou, não, que isso, pô, vamos lá, vamos ajudar legal. Aí, vamos fazer que renda frutos com o Deola aí, que é um cara maravilhoso, Deola. Eu queria te parabenizar pela sua carreira. Você é um cara que é formidável aí, todos os patrocinadores que eu falei de você, os caras falam, não, pô, quem que não conhece o Deola? Então, às vezes, nem você sabe o tamanho da sua imagem, né? Às vezes que tá aí... só te cortando assim, como eu falei, faz muito tempo que eu parei de jogar no Palmeiras, né? Se você olhar a foto ali, mudou um pouco, pero não muito. Não mudou muita coisa, mas assim, a fisionomia, ela acaba sendo a pessoa, quando me vê, ela te conheço de algum lugar, mas na hora que fala Deola, o nome é muito forte, né? Então, assim, a pessoa lembra, Deola, pô, aí você associa, né? Então, o meu nome ainda continua sendo, né, graças ao Palmeiras também, né? Continua sendo muito forte, né? Mas, assim, a fisionomia, ela acaba caindo um pouquinho, vai pra lembrança, né? Eu lembro de você não me é estranho, então, mas na hora que vai pro nome... Então é isso, agradecer aí o Miura pelo convite, né? E falar que você não tem o nome do programa Mentes Vencedoras é justamente isso, é mostrar para as pessoas como é difícil hoje, né, para a vida inteira o cara ser um atleta e de sucesso.
everything is not enough. Really out by the ocean, among all those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand.